Paz de Arruxua. Eu fiquei uns tempos sem gravar. Fiquei meio chateada porque o YouTube, né? Tirou um vídeo meu. E às vezes dá vontade de desistir porque... do nada, né? Não falei... Toma todo cuidadinho, né? E meu canal não é café pequeno, gente. Café bem ralinho mesmo. Mas paciência. Tiraram lá. Manadas de zumbi. Eu acho que tá salvo lá na minha nuvem. Mas aí eu não vou ter como mais publicar no YouTube. Porque o YouTube tá com coceira, né? Deixa quieto. Isso que temos pra hoje. O que temos pra hoje é Relato Surreal 2. Eu pensei muito se eu gravava ou se eu não gravava esse vídeo. Porque às vezes a pessoa passa e pensa que a gente quer ficar aparecida, né? Ô, gente, mas eu fico pensando nas pessoas que passam as mesmas circunstâncias e não ouve ninguém falar que aconteceu coisa igual, que acontece coisa igual. E isso acontecia comigo desde que eu era pequenininha, criança. E naquela época, meu pai ateu toda a vida, né? Só no leito de morte que se reconciliou, que, né? Crente desviado, né? Diz assim. E reconciliou com o Pai Celestial. Minha mãe, envolvida lá com espiritismo, né? E eu não sei por que cargas d'água, né? Eu ainda não tenho a compreensão exata do porquê que isso me acontecia. Que eu via as entidades. Eu sempre vi de quando era criança. Minha mãe, às vezes, uma vez eu acordei de madrugada. Minha mãe estava fazendo lá a devoção dela. E eu vi aquele ser do lado dela, né? Ela colocando a devoção dela. E aquele ser, metade para baixo um bode. Metade para cima um homem. Com a cara de bode, o olho vermelho, aquele chifrão grandão na cabeça. E eu fiquei paradinha, assim, quietinha, observando. De princípio ele não me viu. Mas de repente ele virou o olho e me mirou assim nos olhos. Eu vi. Claro que naquela época, como criança, eu não tinha compreensão. Mas hoje eu compreendo os diversos tipos de olhares. Eu vi que ele estava espantado de ver que eu estava vendo ele. E eu corri. Quando eu vi que ele me olhou, eu corri e fui deitar na minha cama. Era criança, tá? Devia ter o quê naquela época? Uns 7 ou 8 anos. Eu vi isso com meus olhos. E eu tava conversando com meu sobrinho. E ele não mora aqui, ele mora longe, em outro estado. E ele tava falando comigo que outro dia ele viu, desacreditado de um tudo, tadinho. Ele é envolvido com alcoolismo e outras coisas a mais. Mas vive numa luta dele de melhorar a vida e tem um pensamento, né, límpido, mas os vícios estão lá instaurados, né? Então é uma luta. Só pedindo ao Pai para ter graça, misericórdia e benevolência sobre a vida dele. Então ele me contou que viu ele falava que viu um capetinha pequeno, ele dizendo que viu. E aquele capetinha, ele chegou, veio pro lado dele, ele chegou e deu um bicudo no capetinha pequeno. Mas em vez dele acertar, porque o bichinho desapareceu, ele acertou, foi a porta da casa da mãe dele lá. E tava com medo de ter quebrado. Ficou apavorado, né? Que o chute foi tão forte. Ficou apavorado de ter quebrado a porta e depois o pai ia descascar ele, né? E eu falei com ele que quando ele vê esses tipozinho assim, é melhor orar e pedir o Pai Celestial para enviar um anjo para queimar, para lutar com aquele ser. Porque aquele ser ali, uma hora ele aparece, uma hora ele desaparece. E de repente a gente fica ali como maluca, como doida. É assim que é. Então é melhor ter as nossas faculdades sob nosso controle, né, frias, e orar. Do que sair na mão que esses bichos. E falei isso pra ele, né? E depois fiquei lembrando. Porque eu, quando era garotinha também, e a minha adolescência também, eu sempre vi essas entidades e eu saía na mão com esses seres, gente. Ô, gente, você não tem noção de quantas das vezes que eu pegava essas entidades e rasgava a boca deles, que eles vinham querer me morder, eu enfiava a mão
na boca deles e rasgava, e dava de murro, e dava de soco, e dava de pernada, e saía igual doida. Eu morro, mas morro tirando, tipo assim. E como eu não fui criado com essa questão de orar e pedir anjos, eu sabia o inimigo. Era uma coisa inconsciente minha. Quando eu já via, eu sabia que era o inimigo. Então, era criança, era doente, era magra, era franzina. Mas a coragem avançava e saía dando soco, pontapé, o que viesse. Meus irmãos também tinham essa facilidade de ver essas coisas. E uma noite, toda noite eu via anãozinho. Eu odiava aqueles anãozinhos da Branca de Neve, porque os seres eram assim, gente, pequenininho da cabeçona. E eu odiava, que eles vinham sempre à noite pular em cima da minha barriga, entendeu? Puxar minha coberta e aquela coisa horrível. E ficava lá dando pernada, dando soco, e até de manhã. E uma noite dessa, um irmão meu, nós tudo acordou com ele gritando, porque tinha um anãozinho em cima dele, tinha um anãozinho na janela, tinha um anãozinho debaixo da cama, tinha um anãozinho, se adonde. E eu olhava assim, gente, vendo os anãozinhos, e eu fiquei caladinha, continuei. E aquela confusão de noite, chama a ambulância, porque tá surtando, tá dando uma crise de não sei o que aí. E lá foi meu irmão pro hospital, receber injeção, sossega-leão, porque tava dando alguma crise lá, lunática, né, esquizofrênica, dando um surto psicótico. Por aí, gente. Exatamente por aí. E eu fiquei pensando comigo, eu vejo todo dia, e eu não grito, eu não esperneio, eu não chamo a atenção de ninguém, eu não faço escândalo e me apavoro. E vai que eu falasse. Eu tô no surto psicótico também. Eu sendo diagnosticada com esquizofrenia também. Tipo assim, é essa a realidade que a gente vive. Essas crianças que têm crianças, adolescentes, pessoas, né? Que têm essa faculdade de ver coisa, o invisível, né? Que ninguém tá vendo. E eu já nasci com essa faculdade. Então, por conta disso, eu vi as entidades também lá do espiritismo. Mas nunca. E não foi um doutrinamento que eu recebi. Nada, simplesmente dentro de mim eu tinha antipatia. E sempre tenho até hoje, antipatia a todos eles. Seja criança, anãozinho, animalzinho. E noite dessa apareceu aquela senhora mais bonita, né? Mais bonita mesmo, conforme os conceitos mundanos, né? Cabelo preto comprido até o pé, roupa azul, brilhante, toda lindona. E ela estendia a mão pra mim, aquela voz mais linda do mundo, sabe essas vozes dessas cantoras aí que cantam? E quando eu ouço essas cantoras cantando desse jeito, eu identifico logo. Olha lá a bicha lá cantando na garganta fulano. Eu vi uma cantora dia dessa aí. Não, já tem bastante tempo isso. Meus meninos eram pequenos. Meus meninos gostavam muito dessa cantorinha, né? E eu olhei aquilo ali e falei para meus meninos, olha o demônio cantando na garganta dessa mulher aí. E ela... Sabe, esses gritinhos irritantes? Aí eu olhei, não é irritante na verdade, né? As pessoas que apreciam melodia harmoniosas e vozes afinadíssimas, aqueles tom altíssimo, né? Sabe? E as pessoas admiram isso. Vende, né? Esse tipo de cantiga vende. E é popular entre a moçada, porque todo mundo procura imitar, fazer curso. Eu vejo lá nos vídeos lá do TikTok, de sei da onde, os cursos, né? Cantar vibrato e não sei o que. Gente, sendo que a única coisa que você precisa, você que tem aí aspiração a ser cantor, é um cantor que realmente vai exaltar o nome do Altíssimo, né? Eu quero cantar aí louvores, né? Geralmente tudo começa com essa intenção dentro das igrejas ditas evangélicas.
mas depois vão tudo pro mundo vender o seu talento que ganhou em prol disso aqui, ó, fama e dinheiro. Mas a pessoa que aspira realmente que o nome do Pai venha a ser glorificado através da sua canção, da sua voz, você só precisa da unção, tá? Você só precisa que o Ruach Kadosh cante na sua garganta. E o Ruach Kadosh está dentro de você. Quando você louva em sinceridade, ele se expressa. Se o seu louvor é sincero, sincero não de momento, é sincero como aspiração, sincero como aquilo que você quer fazer para o resto da sua vida, ele sonda, ele sabe onde é que está a sinceridade. Então ele canta na sua garganta. E posso te dizer, amigo ou amiga, que o Ruach Kadosh é maior do que qualquer cantor que você vê aí no mundo, tá? Quando o Ruach Kadosh canta. Sem contar que o louvor realmente vai até as alturas celestiais, os anjos cantam junto e o Pai do trono se levanta e aquela coisa toda. Entendeu? Então, voltando ao relato. Eu falei para meus meninos que aquilo ali era o demônio cantando na voz daquela menina, daquela moça. E eles viraram e falaram assim: ih, mãe, tudo para a senhora é demônio. É, meus filhos, tudo não acreditava, nunca acreditava. Sempre fui a mãe perturbada, maluca e doida. Então, passado um tempo, a Dita Cuja deu uma entrevista, né? Porque agora tá tudo normal, né? Ela deu uma entrevista e falou que quando ela canta, não é ela que canta. É a Dita Cuja que canta na garganta dela. Ela falou assim, ao vivo e a cores, na televisão, que não é ela que canta. É a Dita Cuja que canta na garganta dela. Toma aí, né, meus filhos. E eu vi isso, falei com eles, mas mesmo assim a casca já estava grossa. Eles não... Os meus filhos receberam uma forte doutrinação contra a minha pessoa, tá? Eles foram doutrinados desde a sua meninice e adolescência, até a mãe deles como bruxa, até a mãe deles como um ente demoníaco, assim. Meus filhos foram doutrinados. Então, tudo que eu falava, eu não sabia disso, claro, porque nunca fui onisciente nem onipresente. Assim, tenho visão, mas local. Não dá para ver visão do que vai acontecer daqui a 20 anos, a não ser que o Pai Celestial queira revelar, né? Porque ele revela também. Mas, local, no meu ambiente, onde eu estou residindo, eu tenho muito, vamos dizer assim, 80% das coisas invisíveis eu estou percebendo, eu estou vendo. Mas, voltando ao assunto, essas pessoas são consideradas loucas, esquizofrênicas e com surto psicótico, por pessoas ateias, ou então pessoas com doutrinamento, né, que é esse sistema médico aí em geral, tá tudo com doutrinamento para o ateísmo ou para o espiritismo, porque agora está saindo, eles estão tentando, né, fazer com um projeto de lei seja aprovado, e quando você vê uma pessoa endemoniada, né, que a gente tem costume dizer que está endemoniada ou possuída, né, aquele demônio não seja mais expulso daquela pessoa, que vai ser o projeto de lei aí que outro dia eu vi lá no YouTube, dizendo que vai ser proibido expulsar demônio. Porque como é que eles falam? É uma agressão, é um tipo de agressão à entidade, a coitadinha da entidade. Gente, pensa, vai ser proibido expulsar o demônio, porque é uma perseguição à coitadinha da entidade. Eu particularmente sou meio contra, sou totalmente contra demônio se manifestar nas pessoas. Que quando há possessão realmente, ela destrói a pessoa. Por dentro, é como se fosse um estrupo, tá? Machuca a pessoa, psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Então, às vezes, quando o demônio manifesta, né? Não porque eu invoquei, porque tem essa. Você vai nessas ditas igrejas aí, eles põem a mão na tua cabeça. Olha só, colocaram
uma mão no seu eixo de entrada e saída. Colocar a mão aqui. E começa a invocar espíritos para se manifestar em você. É isso que está acontecendo. Eles colocam a mão na tua cabeça e diz, fulano de tal manifesta. Gente, você pode até não ter fulano de tal em você. Mas ele vem e entra porque alguém com a autoridade da mão sobre a tua cabeça invocou ele para manifestar em você junto com o teu dito amém. Tá entendendo o perigo de alguém colocar a mão na tua cabeça e ficar invocando nomes? Aí vai dizer, a fulana já manifestou porque... Não, manifestou porque tu, ô Zé Coisinha, mandou manifestar. Ela não, às vezes nem tinha. Porque muitas das vezes o que acontecia? O espírito anda do lado, mas não dentro. Na maioria dos casos. Uma vez eu vi, eu era adolescente, estava no carnaval, aí do nada eu vi uma entidade da minha direita, outra à minha esquerda, outra à minha frente, e aquilo me deu uma irritação, e eu comecei a empurrar aquelas entidades, não quero que ande comigo, sai daqui. Assim que eu reagia. Mas eu não sabia, né, que para você não ter realmente libertação sobre essas presenças, depende da sua frequência. A minha frequência era baixa, gente. Eu estava vibrando no ódio, no rancor, na inveja. Eu não estava vibrando no perdão, na compaixão, entendeu? Não estava vibrando do domínio próprio, entendeu? Na sinceridade. Não. Eu era uma adolescente, já falei no outro vídeo, quebrada. Então quebrada tinha várias inclinações ruins em mim. Várias. Que eu não sabia lidar porque eu também tive uma infância quebrada. Então com isso, teu discernimento fica nulo. E junto com o seu discernimento, você não sabe qual é o teu pé direito, qual é o teu pé esquerdo. Você vai vivendo com a barriga empurrando. E era assim o meu estado naquela época. Hoje não. Hoje eu sei que... Bom dia. Hoje eu sei que se esses espíritos malignos vêm anda com a pessoa, é porque ela está dando alimento. Ou a frequência dela é igual à frequência deles. Então por isso que muitas vezes acontecia de eu ir no mundo espiritual e eu deparava com aqueles magos negros. E eu tinha uma luta de vida e morte com eles. Que mesmo eu sabendo que eu estava no mundo espiritual, que eu podia voltar, entrar dentro do meu corpo para tentar escapar deles. E eu voltava e eu entrava no meu corpo, quando eu abri os olhos, quem estava ali no meu quarto? Os tais magos negros. Eles vinham atrás de mim. Eles me achavam. Então tinha uma luta terrível às madrugadas com esses seres, né? Uma luta assim de quase morrer mesmo. Com esses seres, porque eles ficam ali no mundo espiritual procurando alma, né? Que vão lá ou de qualquer jeito que for. E eles procuram para poder fazer sacrifícios às entidades às quais eles servem, tá? Matam as pessoas, infarte, derrame, entendeu? E oferece aquela energia, né? Aquela alma ceifada, aquela energia vital para as entidades arcontes. Simples assim. Então, em troca de favores que aqui no mundo material eles querem obter, seja eles lá qual for, qual tipo de favor, né? Eu quero passar a ser nomeada aí para um cargo para ganhar 50 mil. Tipo assim. Eles não querem café pequeno, não. Eles querem coisas que vai realmente arrebentar a boca do balão. Então, essas coisas me aconteciam desde que eu era criança e eu vi isso, meu sobrinho relatando isso. E eu me lembro da infância, né? Lá em casa com a minha mãe, meu pai e meus irmãos, as circunstâncias que ocorriam e a consequência disso tudo. E eu lembro que eu sempre fui muito calada, não falava nada sobre isso, porque eu sabia que iam me ter como doida, como esquizofrênica, como surtada, como não sei o que, como não sei o que lá. Então, às vezes, as pessoas que têm essa faculdade, né, de visão,
né? Sofrem muito, porque são incompreendidas, porque o mundo está cheio de ateísmo. E geralmente, se elas não for para essa dita religião aí, né, como essas entidades queriam que eu fosse para o espiritismo, como essa senhorinha aí apareceu para mim, né, aquela roupa azul, bonita, cabelo preto, e ela pediu para entrar no meu coração. Me dá seu coração para mim, deixa eu entrar no seu coração. Ela pediu, tá? Não tô inventando, gente. E eu virei para ela e falei que prefiro morrer, mas no meu coração você não vai entrar jamais. Irmão, depende da sua permissão, tá? Porque entrar no seu coração significa você anular o teu Rucrocadosh para dar acesso para uma entidade dessa aí, te comandar, tá? Então, muitas das vezes, os seres estão do teu lado, mas não estão dentro de você. Dentro de você significa possessão. Fora de você significa que você está andando sob uma influência. Eles falam no seu ouvido, põem ideinha nas suas orelhas, mas não dentro de você comandando os seus pés, os seus braços, a sua boca. Depende de uma permissão sua. E como eu não queria nem eles ficavam perto, porque minha frequência era a mesma deles, ódio, inveja, soberba, malícia, entendeu? Então eu dava alimento, eles vinham mesmo. Até eu aprender a ter domínio sobre as minhas emoções, domínio sobre os meus sentimentos, domínio sobre os meus pensamentos, domínio próprio, tá? Até eu aprender. Agora eles não aparecem. Não aparece, porque ele está falando, sabe para quê? Como diz o outro, a assombração sabe para quem aparece. Tu deu alimento, ele vem. Então, isso acontecia muito comigo. Nesse aí eu queria falar. E outra, né? Antes de não terminar, porque é um pouco longo, mas eu vou falar, que era o objetivo desse vídeo aqui. Quando eu estava morando na Bahia, né? Que eu morei na Bahia 2 anos, ainda recebendo treinamento, né? Para ser missionária, na primeira igreja que eu congreguei, igreja que eu falo de tijolo, né? Porque que não é só a nomenclatura, por ignorância, a gente fica falando. Morei 2 anos lá. E estava muito doente de cama. Muito. E certa feita, eu doente, né? Que eu tive várias coisas, crise reumática, eu já tinha desde quando era criança mesmo, né? Meus ossos doía, gente. Doía. Dores nos ossos. E aguda, muito, muito. Eu ficava de cama, gente. Eu ficava de cama, não tinha condição de fazer nada. Qualquer movimento doía os ossos. Então, eu estava ali deitada com essas dores extremas. E de noite, quando eu acordei com alguém puxando a minha coberta. Quando eu olho, tinha 2 homens diferentes, que eu estava no cômodo sozinha, né? 2 homens dentro do meu quarto. Ó, gente, não contei nenhum nem 2. Dei uma voadora em um e um pescotapa no outro. E fui dando murro, e fui dando pernada, e fui dando murro, e fui dando pernada. E de repente eu percebi que eles não estavam revidando. Contrário, eles estavam rindo. Sabe aqueles risos pra dentro? Rindo. Aí um virou pro outro e falou assim: eu não te falei que ela é brava? Eu não te falei que ela é brava? Assim, o outro ria. E eles riam. Aí eu fui percebendo assim, gente, quem são essa gente? E olhei para um, e olhei para outro, eles estavam com vestes brancas, né? Aquela roupinha branca de médico, sabe? E eu olhei assim, e caí em si. Ô, gente, isso é anjo? Sabe, que eu nunca tinha visto anjo, gente, sinceridade. Na minha vida toda, lutando contra demônios, né? Seres demoníacos, eu nunca tinha visto um anjo. E de repente tava ali 2, com aquelas vestes brancas de médico. E eu parei de lutar. Como eu tava, fiquei sentada na cama, da pouco eu deitei e ele imediatamente veio com todo o cuidado desse mundo que você possa imaginar que o médico possa ter com você. Me virou de costas e enquanto um preparava uma injeção, não falavam mais nada, e preparava uma injeção, e o outro me posicionando, né?
ele deu uma injeção no meio da minha coluna, no meio das minhas costas. E na mesma hora, as dores nos meus ossos desapareceram até hoje. Agora olha só, tá vendo essa neblina aqui que tá aqui? Isso era como uma morte pra mim. Meus ossos doíam quando tinha essa neblina. Antes dela chegar, que vem uma aragem gelada, meus ossos já doíam. Até hoje. Isso lá para os meus idos 25, 24 anos. Ou eu tava na Bahia. Então eu já tava com 26. Fiquei na Bahia até os 26, 27 anos. Até hoje. Não dói nada nos meus ossos. Simples assim. Tá? E eu tenho esse relato aí, esses relatos, deixando aí de bandeja. Faça bom proveito. Se você tem um filho, um filho, uma criança, um adolescente com essas esquisitices, né? Também ajude-o. Às vezes é compreender, né? Às vezes ele está dominado por medo. Que eu não tinha medo, tá? Meus irmãos era ficar tudo gritando de noite, com medo. Eu não tinha medo. Eu via essas coisas e partia pra cima, dava murrão, dando voadora. Mas às vezes você tem um filho aí apavorado, eu acho que a melhor coisa é você orar muito, até fazer um jejum, para saber qual o manejo que você tem que ter com esse filho. É melhor do que dizer que ele é surtado, que ele é doente, que ele é maluco, que ele é esquizofrênico. Entender o que está acontecendo com essa criança, que tipo de realidade que essa criança está acessando. Entendeu? Porque uma criança que não sabe lidar, mas nasceu assim, eu nasci, precisa de um adulto com a sabedoria realmente para saber instruí-la. Ou então, como a maioria aí leva tudo lá para o espiritismo lá, para demônio, né, para entidade, né, demônio não, coitadinho. As entidades lá têm o senhorio sobre a vida dessa criança. E tá cheio, porque eles têm o lado espiritual que não sabe lidar e não acha ninguém que instrua, que tenha a mesma linguagem para saber ensinar ele como ele lidar com aquilo que ele está vendo, com aquilo que ele está percebendo, ou com o mundo espiritual que ele do nada, quando vê, ele já está lá. Fazer o que agora? Como acontecia comigo, eu orei e pedi ao Rucuro Kadosh, como eu faço, porque toda vez que eu vou lá, gente, eu ia lá, sabe aonde? Às vezes eu ia num passar de passagem, porque eu ia nos hospitais lá repreender demônio, espírito de enfermidade que estava sobre pessoas lá no hospital. Vai dar tempo para outro vídeo, não vou entrar aqui não. Então, eu perguntei ao pai como eu fazia, porque toda vez que eu ia, esse ser estava lá e eles me perseguiam, e depois eu passava o dia inteiro sentindo dor pelo corpo, porque era luta mesmo, gente. Era vida ou morte mesmo. E o Rucuro Kadosh me falou: você tem que aprender a ser invisível. E eu, como que eu vou ficar invisível? Aí ele me levou, né, a ter esse conhecimento de frequência. Porque conforme as obras que você pratica ou o sentimento que você dá lugar, tem uma ressonância, uma frequência. Você vibra espiritualmente, uma energia emana de nós que vai lá no mundo espiritual. E aonde nós estamos, como jogar uma pedra na água. Não fica aquelas ondinhas ali em volta, vai crescendo, vai crescendo. Assim é os nossos sentimentos, é os nossos pensamentos e as nossas atitudes também. Elas vão ressoando, ressoando, ressoando. Então o que acontecia? Eu ia de qualquer maneira para esses lugares sem resolver as questões que estavam dentro do meu coração. Os meus ódios, sem resolver os meus rancores, sem resolver as minhas maldades, sem resolver as minhas invejarias, as minhas fofocarias. Eu tinha que ter o hábito diário de resolver isso em oração. E eu não resolvia, né? A minha oração era aquela oração doutrinária de Pai, corta todo mal, repreende toda seta, perdoa meus pecados, amém. Mas não era aquela oração mesmo de descascar
o abacaxi e falar, pai, foi mal, eu fiz isso, tô fazendo aquilo, pai, eu não posso continuar assim, me ajuda. E ele te dá o passo a passo. Se o teu malefício foi contra uma pessoa, vai lá e peça perdão. Vai lá e peça perdão à pessoa. Não é pedir perdão ao Altíssimo. Se seu malefício atingiu alguém, ei, bom dia, é alguém que você tem que ir lá confessar, ó, me perdoa porque naquele dia eu falei assim, assim, assim de você. Eu fiz isso contra você pelas tuas costas. Eu ajudei alguém fazer isso contra você. Ou eu, então, concordei com o que fulano falou a teu respeito. Isso se chama maledicência. Entendeu? E às vezes, a maioria dos casos são infundadas. Então você tem que ir lá e deve, me perdoa, fulano. Senão a tua frequência, senão a tua vibração, senão a tua ressonância vai ficar baixa. E quem que você pensa que vai te atrair, que vai atrair por essas atitudes baixas? E isso eu tô falando só de inimizades, né? Fora a prostituição aí, dizer que tá lascívia, né? As heresias, e lá vai. Aí é mais alta ainda, é mais baixa ainda, né? Aliás, que é a ressonância, que é a frequência. E as entidades lá então dos mundos inferiores vêm, né? Para se alimentar de você. E se você permitir mesmo, entram dentro de você. Aí é a posição, você faz coisas que você nem lembra, não pensa, porque você estava fora de si. Outro ser estava vivendo através de você por sua permissão, tá? Ninguém é inocente não, bebê. É sempre com o nosso consentimento que eles entram, tá? Tchau, tchau. Tá longo pra caramba, tá? Tchau, tchau. Paz de arroz.